Bem-vinda à série Casos de Constelação. Eu sou Maria Inês Araújo Garcia Silva, sou psicóloga há mais de 40 anos e sou consteladora há 15, sou professora e sócia do Raízes Instituto. E esta série é dedicada a você que quer saber um pouquinho mais sobre as dinâmicas que atuam dentro desse campo de informações, esse campo de cura, que são as constelações familiares clássicas de Bert Hellinger. Olha, nesses 15 anos são centenas de milhares de casos que a gente acompanha. Fica até difícil escolher alguns que possam ser significativos para te mostrar como esse trabalho é sagrado, um trabalho profundo, um trabalho que realmente transforma através da força do sistema familiar de cada cliente que nos alcança, de cada cliente que nos procura, com o seu movimento de dor. Mas eu me lembrei de um caso bem emblemático, que para mim foi um movimento típico do que é capaz esse trabalho alcançar. Esse trabalho que foi desenvolvido pelo alemão Bert Hellinger e que foi inclusive indicado para o Prêmio Nobel da Paz em função do seu trabalho de amor de conciliação entre os povos. Um casal me procurou, um casal que estava tendo uma dificuldade muito grande no seu relacionamento. Segundo eles sempre tiveram dificuldades importantes no relacionamento desde que se casaram. E eles não conseguiam compreender que, apesar de fazerem terapia de casal, fazerem vários movimentos terapêuticos para poder curar a dor deles, eles percebiam que eles eram quase como se fossem inimigos dentro de casa em muitos momentos, apesar de terem um amor grande um pelo outro. Mas as pequenas situações eles não encontravam conciliação. E eles não conseguiam compreender por que não conseguiam se separar. Na verdade, eles vieram buscar a constelação para poderem conseguir fazer uma boa separação. Para vocês poderem entender, essas dinâmicas vieram acontecendo e se mostrando dentro do campo. Essa mulher tinha síndrome do pânico. E este homem, ele era um homem que era um militar, uma patente bem alta, e que de alguma forma tinha os seus movimentos de desejo cerceados, impedidos, em função do quadro da doença da esposa, que muitas vezes não viajava, condicionava as ações dele, até de fazer um pequeno exercício, porque ela entrava em pânico e não conseguia ficar sozinha muitas vezes. Inclusive isso, de alguma forma, foi um grande desafio para os dois durante o processo da carreira deste homem. Essa pessoa, a mulher extremamente talentosa, ela não conseguia desenvolver a profissão dela. E o que estava por trás disso? Então, nós fomos olhar para esse movimento de por que esse casal, que tinha um conflito tão constante no relacionamento, não conseguiam se separar. E o desejo deles era fazer uma boa separação. Então, dentro disso, vou colocar aqui para poder exemplificar para você. Então, aqui estaria este homem e esta mulher. Um casal bem comum, de pessoas que um dia se amaram, tiveram um filho, mas não conseguiam se conciliar no dia a dia. O que se mostrou no primeiro movimento, esse trabalho não foi feito com figuras, foi feito com pessoas dentro de um set terapêutico de grupo. O primeiro movimento que aconteceu dentro desse processo, o que nos impede de nos separarmos bem, para que nós dois possamos, cada um a seu modo, viver a sua plena felicidade. O que se mostrou, aqui eu não vou ter como reproduzir isso completamente, mas o que se mostrou é que esse homem tinha um problema de equilíbrio, mas ele se aproximava e ele ficava completamente conectado com ela. E ela, dentro do seu movimento, também ficava conectada com ele, mas aqui ela ficava sentada no chão, como se estivesse impedida de se levantar sem força, mas presa a este homem. Quando eu perguntava para eles, como é que você está aqui? Ele dizia, eu me sinto atento, eu me sinto alerta, mas eu me sinto paralisado, como se eu não pudesse sair daqui. E ela dizia a mesma coisa, estou sem força, eu tenho uma raiva muito grande, mas eu não consigo sair daqui. E com isso ela sentou-se ao chão. O que se mostrou e que se desenvolveu dentro desse trabalho? Os dois, tanto ele quanto ela, descendentes de alemães. Então eu trouxe a Alemanha para dentro do campo. Essa representação da Alemanha que, para eles, tomava essa proporção de grandeza.
Os dois descendentes de alemães. Ele, na vida pessoal militar, ela não conseguia desenvolver a carreira dela. Só que ela era uma alemã judia e ele um alemão bem da característica do nazismo naquela época. Ela se lembrou nesse momento que uma das dificuldades maiores que ela encontrou na relação com a sogra em determinado momento é que a sogra olhava para ela como uma judiazinha. E o que se mostrou bem claramente aqui dentro desse trabalho? Os dois eram prisioneiros. Ele totalmente identificado com um carcereiro no campo de concentração e ela com os presos, os prisioneiros judeus que foram aprisionados durante a guerra pelos alemães nazistas. Essa relação era uma relação onde ambos estavam presos, onde ambos estavam conectados com essa dor, ambos paralisados diante do destino, que era muito maior que eles. Por isso eu coloquei a Alemanha. Qual foi o movimento de liberação que se passou aqui? O que nós estávamos olhando para a separação, que eu fosse colocar para vocês aqui, eu coloquei, à época, uma figura que pudesse representar para onde olha a dificuldade de separação. E a dificuldade de separação entrava entre os dois e olhava para a Alemanha. Você percebe o movimento que eu fiz? Que fez com que os dois também se direcionassem para a Alemanha. Então, esse movimento foi o movimento inicial de liberação, que fez com que eu pedisse para que o homem olhasse para a Alemanha e dissesse: eu sou seu filho, estou a seu serviço. Eu cumpri o meu papel de soldado. E fizesse uma reverência a essa Alemanha. E isso fez com que ele se aproximasse dela. E ela disse: eu também sou seu filho. E de outra nação. No caso, os judeus estão muito conectados a Israel. E eu aceito o meu destino. Esse movimento fez com que ela também olhasse e identificasse ele. E o identificasse como seu carcereiro. E aqui ela pôde dizer: eu igual a você, na mesma condição. E aqui tinha um sentimento de muita raiva na pessoa que representava a vítima dentro dessa relação. E por isso a palavra de liberação foi: eu igual a você, também tenho muita raiva, também tenho vontade de matar para não morrer. Isso fez com que ela se aproximasse. Os dois, nesse movimento, puderam dizer: nós dois, da mesma forma, vítimas e agressores. Quando isso aconteceu, você percebe que eles se uniram, a paralisação desapareceu, aqui teve uma reconciliação. E com isso eles puderam se liberar. Então aqui veio: o que eu dei a você, eu dei com muito amor, e agora eu libero você com amor. Eu sinto muito, mas não fui eu. Porque sim, ele estava representando todos os carcereiros alemães, os soldados alemães que impuseram aos judeus destinos muito difíceis. Mas não havia sido ele que tinha feito isso. Então aqui ele estava espiando essa culpa, cuidando desse prisioneiro, esse prisioneiro da dor. Essa pessoa que estava identificada num pânico, e muitas vezes a gente sabe que a relação de pânico tem a ver com a necessidade de conciliar em si a energia do agressor e da vítima. E por isso fica essa ambiguidade de posições. Eu sou vítima, eu não consigo sair, eu tenho um medo que me mobiliza, mas ao mesmo tempo eu tenho uma energia do agressor muito grande porque eu exijo que pessoas me cuidem e eu tenho às vezes até reações bem catastróficas se isso não acontece. Então, o que aconteceu para essa mulher quando ouviu isso foi também curvar-se, ela curvou-se aqui ao carcereiro e disse: nós dois presos da mesma forma, nós dois vítimas e agressores. Agora eu vejo você, eu aceito e concordo. Eu também me libero e te libero com respeito. E com isso os dois puderam olhar nessa direção. E o movimento que se seguiu, que terminou a constelação, ela terminou desta forma. O que aconteceu com esse casal um tempo depois? Pela primeira vez eles conseguiram se separar. Se separar como? Eles tinham casas em lugares diferentes, mas ela, pelo pânico dela, por exemplo, se ele ia para a casa de praia, ela não conseguia ficar na casa da cidade. Ela tinha que ir com ele, ou ele teria que levá-la, ou ele não iria, porque ela era dependente dessa relação. Então, eles realmente conseguiram se separar, não se separaram legalmente no primeiro momento,
mas ele foi morar na casa da praia, ela ficou na casa da cidade, e o relacionamento dos dois ficou muito diferente, muito leve. Toda aquela cobrança, toda aquela hostilização que tinha nesse relacionamento desapareceu. Com isso, surpreendentemente, será que surpreendentemente? Ela começou a empreender no trabalho dela, com bastante consciência, começou a crescer, montou uma empresa, hoje ela é uma designer de sucesso, e ele, que já estava aposentado, foi realizar um sonho que, na verdade, era uma fidelização ao campo dele, da família, de trabalhar com as coisas que faziam sentido para ele. Ele foi realizar um sonho de ter um espaço só dele para cultivar e para poder fazer experimentos dentro da área de interesse dele. Dessa forma, eles se separaram, mas continuaram juntos. E há pouco tempo atrás, eles me procuraram para olhar para a possibilidade de agora, de fato, reconciliados, poderem voltar a viver juntos em harmonia. As constelações possibilitam isso. Eles poderiam ter se separado realmente, ido embora? Sim, e isso aconteceu. Precisou de uma separação do que era, que causava dor, para que o novo pudesse vir para a relação deles. Agora eles têm uma chance. Você gostou desse conteúdo? Fez sentido para você? Se fez sentido para você esse conteúdo, compartilhe, continue nos seguindo. A gente tem casos interessantíssimos para trazer, para que você possa entender que as questões que a constelação traz são questões do seu dia a dia, as dores que são atualizadas na sua vida, os sofrimentos que vêm, às vezes, transgeracionalmente, mas que atuam na sua vida hoje e que são totalmente possíveis de serem liberados. Muitas vezes aquilo que está oculto, que a gente não percebe, é o que está determinando a nossa dor. Muitas vezes as pessoas acham que o problema é o problema, quando na verdade o problema é só um caminho para que a gente possa descobrir onde nosso amor sacrificial está e poder liberá-lo e transformá-lo em recurso que cura e potencializa o teu sucesso. Então nos acompanhe, que nós vamos trazendo sempre aqui casos de constelação interessantes que podem talvez ajudar você no seu processo.